Olá, você está no canal Clique Síndico do YouTube, no ambiente do ecossistema Clique Síndico, onde nós trazemos informações, capacitação e informação para você, síndico. E hoje nós vamos falar a respeito do SPDA, Sistema de Proteção contra Descarga Elétrica. Vamos lá, vamos simplificar? O famoso para-raio. Existe necessidade de laudos, existe alguns cuidados que deve ter, e hoje nós vamos falar com o Gabriel, que é da ZIB Engenharia, que vai nos explicar um pouquinho do seu trabalho. Gabriel, por favor, te apresenta para o nosso público. Olá pessoal, tudo bom? Então, meu nome é Gabriel, eu sou inspetor de SPDA e hoje a gente trabalha junto à ZIB Engenharia fazendo a parte de laudo e consultoria relacionada então ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Falando então um pouco sobre o laudo de SPDA, né? O laudo de SPDA ele é um laudo obrigatório a cada 3 anos para condomínios e prédios, né? Onde ele é fiscalizado pelo Corpo de Bombeiro e também regulamentado e fiscalizado pelas seguradoras, né? O laudo é obrigatório, de 3 em 3 anos, né? Mas por que a necessidade de um laudo? Que é um equipamento, que é sistema. É um sistema que capta lá o raio e descarrega lá embaixo da terra, Perfeito, é isso? E por que tem que ter esse laudo de 3 em 3 anos se é uma coisa tão física? O laudo, então, ele pega toda essa parte de inspeção visual e como hoje está o teu sistema. Não quer dizer que hoje você tem um SPDA e vai te garantir uma vida útil infinita, né? Você precisa fazer manutenção preventivas e também essa parte de inspeção. Para verificar se numa possível causa de uma descarga atmosférica ele está preparado para absorver essa corrente e conseguir dissipar ela sem causar nenhum dano à estrutura, aos equipamentos dentro do prédio e também às pessoas que circulam ali no meio do ambiente, né? Gabriel, na eventualidade de um condomínio, um prédio, um edifício não ter esse para-raio, quais são os danos que um raio desse causa? Perfeito. Então, a necessidade de tu fazer essa instalação de um SPDA, ela volta muito ao gerenciamento de risco. Que pode ter prédios que muitas vezes você acha que precisa de SPDA e a gente faz esse gerenciamento de risco e não tem uma probabilidade de um raio atingir aquele prédio, por talvez algum outro prédio vizinho teu está fazendo essa cobertura de proteção do teu prédio. Então, primeiramente, a gente faz esse gerenciamento de risco e depois nesse gerenciamento que ele vai dizer se precisa ou não ter SPDA. Se o gerenciamento de risco então trouxer essa necessidade de ter o sistema e você não instalar ele, está propício então a sofrer uma descarga atmosférica na estrutura do seu prédio. Então você pode ter uma danificação na sua própria estrutura, pode ter danificação na parte estrutural do seu prédio, pode ter talvez a queima de equipamentos no interior do seu condomínio e também atingir alguma pessoa que não está coberto por esse sistema de proteção. Então não é mito que pode ter de um lado um prédio, um que precisa e outro que não. Isso aí tem que ver o quê? Com altura, formato do prédio? Perfeito. Ele vê principalmente que o gerenciamento, dando um resumo aqui, né, que ele é um gerenciamento bem encorpado, com N cálculos, né? E basicamente ele vê então o perímetro do seu prédio, o que está adjacente então a esse prédio, o que ocupa aquele prédio, se ele é um prédio para evento, se é um prédio para moradia, se é um armazém. Então ele faz toda essa avaliação do que a utilização daquele prédio, né? E então ele dá esse resultado para a gente se necessita ou não de SPDA, ou talvez outra proteção complementar, né? Que a gente tem então o SPDA, ele é um sistema que protege então o prédio, e a gente também tem um outro sistema que ele é pouco falado, que é o MPS, que é aquele sistema que vai proteger o que está interno do prédio. Então muitas vezes quando sofre alguma descarga atmosférica, beleza, protegeu o prédio, mas os equipamentos queimam dentro do prédio, porque não tem o MPS, que é a medida de proteção contra surtos. Então vai atingir então, o prédio, né, aquela descarga, e ele vai sofrer um surto naquele prédio. E o MPS está para proteger os equipamentos no interior dele. Então absorver aquele surto e também dissipar para o solo, né? Essas informações complementares estão aqui na descrição do vídeo. Deixa eu fazer o advogado do diabo, Gabriel. Aí o prédio do lado é alto, eu estou falando de um prédio pequeno. Dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Eu não quero duvidar disso, não vou colocar a prova. Mas se na eventualidade
uma edificação que, em tese, não receberia uma descarga atmosférica e recebeu. Como é que funciona a questão do seguro e como o condomínio pode se proteger desse evento natural? Então, como eu comentei, né, a gente tem um gerenciamento de risco. Esse gerenciamento de risco, ele é um laudo com RT, com uma comprovação, onde ele fala que a probabilidade de o seu prédio ser atingido por um rádio, ele é muito baixo. Só que no gerenciamento de risco, ele vai falar que talvez o seu prédio não precisa de SPDA, mas ele precisa de uma proteção contra surto. Então, o gerenciamento do risco, ele vai ser aquele documento onde, por uma pessoa técnica responsável, vai falar se necessita ou não do SPDA. Então, se porventura vocês precisam de um SPDA, não tem gerenciamento de risco comprovando que não precisa, e isso está em alguma cláusula da seguradora e não foi feitas as expensões no período correto, a seguradora pode talvez não pagar então essa indenização. Bom, para o síndico ficar seguro numa eventualidade de ter que utilizar o seguro. Ele deve, não é, eu acho que o meu não precisa. Não vai funcionar. Se cair, ele tem que ter esse laudo que o técnico disse, ó, a probabilidade de ter um raio aqui é X. E outra, em qualquer das situações, um condomínio, vamos falar do baixinho, condomínio baixinho, tem que ter esse outro sistema para evitar que as questões elétricas dentro lá das unidades não sejam afetadas. É isso? Perfeito, é isso mesmo. Então, um raio, muitas vezes, ele não precisa atingir o teu prédio para danificar os equipamentos dentro. Tem isso. A gente também fala que a gente chama de raios indiretos, né? A gente tem um raio direto, que é o que cai no prédio, né? E acontece todo aquele surto. Mas a gente também tem os raios indiretos, que caem ao solo, ao lateral, que cai no prédio vizinho, que cai na rede. Então, todo esse surto, ele percorre quilômetros. Então, vai adentrar dentro do teu prédio. E se tu não tem uma proteção contra esse surto, muito provavelmente vai queimar equipamentos. E dependendo da seguradora, também não vai acabar tendo esse ressarcimento. O síndico deve ter ações proativas, como em todas as ações. Essa aqui, agora eu estou ficando impressionado, não pode deixar de consultar, de ter um laudo mesmo para dizer que o então óbvio, é leigo falando, né? O óbvio, não, aqui não precisa, mas tem que ter, porque se cai um indireto, Isso, é um raio indireto, pronto, cadê o seguro? O seguro vai lá e não paga. Então, basicamente, a gente tem essa comprovação, né? Se precisa, se não precisa, se hoje tem, a gente manter essa inspeção, né? Que são a cada 3 anos para condomínios, né, para prédios comerciais. Então tem essa comprovação de que o meu sistema hoje está ok, está em conforme, e se caso vir atingir algum raio, ele vai conseguir fazer a função dele, que é dissipar. Gabriel, então me satisfaz uma curiosidade. Nós temos em Porto Alegre alguma coisa de 14, 15 mil prédios. Não, condomínio. Desses, acho que, sei lá, com boa quantidade, tudo vertical. Todos têm SPDA. O SPDA não. O SPDA talvez nem todos precisem. Mas todos têm o laudo dizendo que precisa ou tem laudo? Não tem. Não, a grande maioria dos condomínios que a gente vai fazer laudo, a gente sofre os condomínios sofrem, né, dessa falta dessa documentação, né? Então, de 100% de laudo que a gente faz ao longo do mês, 80 a 85% não tem essa documentação, que ela é um dos fatores principais, né? Hoje tu possui aquele sistema de proteção, né? O para-raio, né? Instalado no seu prédio, mas não possui a tua documentação daquele sistema, né? Projeto, análise de risco, os laudos anteriores, né? Então ali é o que comprova e deixa o síndico assegurado que o sistema dele hoje está protegido, né? Está adequado. A minha nona dizia que quando caía um raio, Santa Bárbara, mas não sei o que ela significava isso para ela. Nunca caiu um raio em cima dela, eu acho que resolveu para ela. Qual é a incidência de raios que cai aqui em Porto Alegre? Tu tem esse dado? Esse dado, ele é um dado nacional, né? Então a gente tem um índice, que ele é feito índice cera única, a gente chama, né? Que ele é o índice de raios por metro quadrado durante um ano. Então esse índice ele vai nos dizer se essa região de Porto Alegre, região metropolitana, São Paulo, Rio de Janeiro ou outros estados, qual que é o índice de ser atingido naquela região um raio, né?
E esse índice é o que também nos baseia o nosso gerenciamento de risco. Então, dependendo do índice que tem a sua região, você pode necessitar do SPDA ou não. Olha, o ecossistema Clique Síndico vem atingindo os seus objetivos em função disso. Muitas informações que o Gabriel está me passando é novidade para mim. Eu estou há 32 anos nessa brincadeira. Agora imagina a gama de síndicos que tem aí nos assistindo, que está com este pepino na mão. Porque a responsabilidade civil de um síndico lá, as priscas era diz assim, não, esse aqui não precisa, mas tem laudo. Acontece alguma coisa, a responsabilidade é sua, civil e criminal. Gabriel, suas considerações finais, por favor? Então, trazendo então essa conclusão, né, dessa nossa conversa de hoje, o laudo e essa documentação, ela é muito necessária para proteger não só o condomínio, né, que é o principal objetivo, mas também proteger você com essa documentação e essa comprovação, né, de que o sistema está adequado e protegendo o seu prédio. Muito obrigado e vamos até a próxima.